Pronto, vou começar aqui. Bom, pessoal, esse oitavo encontro é para falar sobre a metodologia, né? A importância de uma boa metodologia. Aí, assim, como já falei no encontro passado, metodologia é a parte mais importante, né? Do estudo em si. Aí tem muita coisa que aborda, aí vai ser, assim, um geralzinho bem rápido, só para a gente ter uma ideia. Aí eu separei aqui nos objetivos, que é a estrutura básica de uma metodologia. Eu botei os tipos de pesquisa, que é importante saber, né, para construir a metodologia. Aí a estratégia Pico, Peco e Picot, que são estratégias assim para se fazer construir a pesquisa em si, né? Aí falar de população, amostra e critérios de seleção, tipos de variáveis, programas para análise de dados e um exemplo de metodologias. Como eu já havia dito, né, é o tópico mais importante de qualquer artigo, projeto de pesquisa, e ele busca responder essas 4 perguntas, né? Como, com o que foi feito a pesquisa ou artigo, onde e quanto. Quanto à estrutura básica, eu vi essa estrutura básica aqui nesse livro, só que assim, vai bem mais do que isso, sabe? Tem bem mais coisas, dependendo da pesquisa, tem os detalhes. Varia, logicamente, né, de cada pesquisa que você vai fazer, do assunto, do tema. Aí, assim, o tipo de pesquisa que você utilizou, né, você tem que abordar na metodologia, qual foi a população e a amostra do estudo. Pronto, a estrutura básica, né, tem os tipos de pesquisa, que é importante saber para a metodologia, qual a população e a amostra do estudo, os dados que serão obtidos e como serão obtidos esses dados, aí as variáveis. Isso aí eu vou mostrar mais um exemplo na frente, essa questão de explicando as variáveis, se usou no estudo, quais foram os dados em si, assim, e como ocorrerão as análises dos dados, que eu também vou falar mais à frente. Aí, iniciando com o tipo de pesquisa. As pesquisas, o tipo de pesquisa pode ser dividido em 4 grupos, né, nesses 4 domínios aí, quanto à abordagem, os objetivos, a natureza e os procedimentos. Eu tinha bastante dúvida nesse tópico aqui no início, porque assim, a gente normalmente, quando vê, tipo assim, essa pesquisa é qualitativa, beleza, essa pesquisa é aplicada, tipo assim, tem um monte de divisão, né? Só que essa divisão, toda ela se encaixa dentro de algum domínio desse. Como eu vou falar aqui, ó, na abordagem, quando a gente fala de pesquisa qualitativa ou quantitativa, a gente está se referindo à abordagem da pesquisa. Uma pesquisa qualitativa, como já dá para inferir, ela não usa números, né? Ela usa mais questão de texto, da experiência do pesquisador e tal, é mais usada nas ciências sociais, como pesquisa em história, antropologia, essas coisas. Já a quantitativa, como o próprio nome diz, ela usa números, ela é mais aplicada com números, e aí você pode fazer as análises estatísticas e tal, só que você pode também fazer estudo que mescla essas duas. Tanto você faça uma análise qualitativa, por meio de textos, sua experiência do pesquisador e tal, quanto quantitativa usando números. Aí, quando você fala em qualitativa e quantitativa, você está se referindo à abordagem da pesquisa, que é um modo de classificar o tipo de pesquisa. Já quanto aos objetivos, tem essas 3 divisões, né? Que é exploratória, descritiva e explicativa. No caso da exploratória, é quando você vai pesquisar aquela temática que ainda é pouco pesquisada. Que hoje em dia, assim, é complicado, né? Que tem várias pesquisas sobre inúmeras coisas. Aí, como o próprio nome diz, você vai explorar aquele tema. A descritiva também, como o próprio nome diz, né? São bem sugestivos os nomes. Você vai descrever as características daquele tema, daquele assunto, né? Mas aí você não vai falar, não vai fazer causalidade, causa e efeito sobre determinadas variáveis. Isso aí você vai fazer na explicativa. Você tenta encontrar um nexo de causalidade nesse tipo de pesquisa, que é explicativa. É interessante também que na pesquisa explicativa, ela precisa, uma pesquisa, quando ela é explicativa, ela já teve uma pesquisa exploratória, né, sobre o tema, você foi lá,
pesquisou na bibliografia e tal, como vou falar mais à frente. Aí, quanto à natureza, ela se divide em pesquisa aplicada ou pesquisa básica. A aplicada é quando o pesquisador vai fazer, por exemplo, uma pesquisa em laboratório sem ter assim um fim prático. Ele não se comprometeu, vamos dizer assim, que aquela pesquisa dele vai necessariamente trazer benefício para a sociedade. Sem uma pesquisa básica. Já a aplicada, não. A aplicada ela já tem um fim certo. Eu estou pesquisando isso para resolver tal problema que aflige a sociedade, por exemplo. Aí, por isso que o nome é aplicada. Essa divisão é quanto à natureza. Já quanto aos procedimentos e técnicas, né, que também pode ser chamado de técnicas, tem essas divisões aí. Na verdade, tem inúmeras, né? Só que eu trouxe essas principais, que eu achei que para a gente, assim, da saúde é mais importante. Tem a experimental, que é quando o pesquisador vai lá e modifica, né? Vamos dizer assim, ele participa muda variáveis e tal, controla variáveis e tudo, isso aí é experimental. Tem a bibliográfica, que ela difere da documental, como vou falar mais à frente, porque a bibliográfica ela usa dados secundários, já a documental não, ela usa dados primários. Por exemplo, você pega os dados do IBGE que estão lá, tá só descrito, tipo, um tanto da população brasileira que é do sexo masculino e feminino. Ninguém fez uma análise aí ainda. Aí você vai lá nesses dados, faz uma pesquisa documental, um exemplo. Já a bibliográfica não, você vai lá, você vai num artigo, lê aquele artigo e tal. Ali um pesquisador já trabalhou aqueles dados. Você vai ler e fazer uma revisão, por exemplo, bibliográfica. Isso é um exemplo de pesquisa bibliográfica, que difere da documental devido a isso, dados secundários na bibliográfica e primários na documental. Aí o ensaio clínico, como a gente já falou aqui, né? Ele é usado em intervenção, né? No caso quando você vai testar uma intervenção, o pesquisador participa ali, controla aquelas variáveis e tal. Estudo de custo, que também a gente já abordou, que é aquela população que tem características semelhantes, você vai acompanhar ao longo do tempo. Caso controle, que você pega dois grupos, um grupo com a doença, por exemplo, e outro sem, você analisa retrospectivamente. E estudo de caso, que pode ser também tanto aplicado na saúde, né, como a gente já conhece, estudo de caso, quanto também nas ciências sociais. Você vai analisar um paciente, uma coisa, na psicologia, por exemplo, aí de acordo com suas experiências lá, você descreve e tal. Esses são os procedimentos. Aí, quanto às estratégias, para você construir, assim, você partir na construção do seu projeto ou do seu artigo, né? Que isso você também pode relatar na metodologia. Tem essas estratégias aí, que é a PICO, PECO e PICOTS. Na verdade, tem bem mais, só que eu trouxe essas três principais. A PICO, ele, no caso, são acrônimos, né? Cada letrinha dessa significa uma coisa. Você vai fazer, por exemplo, um estudo que aí você divide, assim, por exemplo, você vai usar essa estratégia PICO, que é usada bastante em revisão sistemática. Aí, no P, tem a população, você vai escolher uma população, um paciente ou um problema. Aí você vai ver alguma intervenção para essa população, paciente ou problema. Aí você compara ou não, por exemplo, tendo um controle, um placebo, ou compara com outra intervenção, outra droga, e você vai avaliar o desfecho. Um exemplo, por exemplo, sei lá, você pega os pacientes que têm fibromialgia, aí, ou seja, a população P já seria pacientes com fibromialgia. A intervenção, você vai ver uma intervenção lá não medicamentosa, por exemplo, aquela, não sei se é acupuntura, eletroacupuntura que usa neles, não estou lembrando exatamente. Aí você compara com a pregabalina, que é o medicamento que eles usam, né? Já seria uma comparação. A pregabalina seria o C da comparação. E no final, o desfecho seria a dor, diminuição da dor. Ou seja, aí nesse estudo que você está construindo, nesse artigo, nesse projeto, você usou o acrônimo PICO,
esse acrônimo foi criado em 1995 para os pessoal lá que estavam nos hospitais e tal, resolver os problemas de pesquisa lá que eles viam. Já o PECO, ele é mais usado em estudos observacionais. A única diferença, como eu botei aí grifado, é o E da exposição. Ou seja, você não vai intervir em alguma coisa. Você vai ver como aquela população, aquele paciente, problema se encaixa de acordo com aquela exposição. Como um exemplo, os profissionais de saúde que foram expostos, por exemplo, a COVID. Aí tiveram controles que não foram expostos e o desfecho. Por exemplo, você quer avaliar não sei assim, a saúde mental deles. Aí seria um desfecho, por exemplo. Aí, no caso, como você está usando um estudo observacional, você está observando ali, você não está havendo intervenção, você usa o PECO. Pode ser uma estratégia que você pode usar para construir seu artigo. E do mesmo jeito o PICOT. A única diferença dele para o PICO é o acréscimo do T, que ele é importante no caso de estudos, trabalho, né, artigo, que você vai levar em consideração o tempo. Por exemplo, você está fazendo um estudo com pacientes diabéticos e quer saber a questão da atividade física, quando a atividade física é necessária para impedir um desfecho maléfico na diabetes. Aí você vai usar a questão do tempo. Você tem a população, paciente diabético, intervenção, exercício físico, controle, aqueles que não praticam o exercício físico, desfecho. Não sei, seria questão da dor, neuropatia diabética, por exemplo. Seria a dor na neuropatia diabética e o tempo seria quanto tempo de exercício é necessário para aqueles pacientes, que aquela intervenção for aplicada. Aí você poderia usar o PICOT. Aí aqui no canto aqui eu trouxe um exemplo de um artigo que usou como você relata isso, né? A gente sabe muito bem, beleza, tem essa estratégia e tal, mas como é que eu relato a metodologia? Aqui, esse estudo aqui, esse artigo que eu trouxe, ele começa trazendo material e método, né? Que é a questão da revisão integrativa, aí ele bota as etapas, que foi identificação, seleção da questão norteadora e tal, estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Aí aqui no final, esse aqui é o início da metodologia desse trabalho. Aí aqui no final dessa primeira parte da metodologia, ele fala, ó, na elaboração da pergunta e na busca de evidências, utilizou a estratégia PICO, uma sigla que possui o seguinte significado. Aí ele explica, P de paciente, intervenção e tal. Aí você pode usar isso aí para construir, vamos dizer assim, partir para a construção do seu artigo, seu ponto de partida, né, para construir o seu artigo, e você deve explicar na metodologia, que é uma coisa que a pessoa que está com a gente no seu artigo já vê, que você se baseou nisso, você tem um conhecimento e tal, é até melhor, né, na hora da correção. Aí, beleza, a gente sabe o que viu essas estratégias, viu o tipo de pesquisa, só que é interessante a gente diferenciar uma coisa, população e amostra, né? Como eu já falei nos pontos passados, só que aqui eu acho interessante frisar nisso, a população é diferente de amostra, porque, assim, não tem como você, por exemplo, fazer um estudo com toda a população do Brasil. Normalmente, os estudos usam a amostra, né, que é mais, gasta menos, tem uma série de benefícios em relação à população toda. Aí a população, né, como está mostrado aqui na imagem, é uma parte da amostra e ela deve diminuir o erro aleatório, que é aquele erro, por exemplo, você vai fazer um estudo sobre a COVID, aí você pega um paciente, esse estudo não tem o erro aleatório dele, daquele paciente representar o todo, a chance daquele paciente representar o todo é mínima, né? Do mesmo jeito, você pega 5, ainda é pouco. Aí, conforme você aumenta a população, conforme você aumenta o número de pessoas na amostra, você diminui o erro aleatório, que é isso de não representar a população, vamos dizer assim, o que aquele resultado vai dar, não ser a verdade que está na população. E também, como eu já falei, ele deve representar a população toda. Só que aí, não é interessante você sair, por exemplo, uma amostra e pegar inúmeros pessoas, assim, quanto mais melhor. Não é assim, sabe? Existem cálculos e tudo, que depois, na questão da bioestatística, que aí já é outro tema, pode ser aprofundado.
Mas existem cálculos que, de acordo com o poder do seu estudo, você delimita, e ele dá um tanto X de participantes daquele estudo que vai tanto diminuir o erro aleatório, quanto representar a população. Quanto mais, melhor, mas também tem um limite, né? Não pode ser assim, adoidada. Aí, quanto aos tipos de amostra, a gente já entendeu, né, que a amostra é uma parte da população e existem diferentes tipos de amostra que o pesquisador ele pode coletar da população. Tem as amostras não probabilísticas, que, como o próprio nome já diz, todos aqueles indivíduos da população não têm a mesma probabilidade de ser selecionado, por isso não probabilística, e elas têm dois tipos. Por conveniência, por exemplo, a gente está em Cajazeiras, vai fazer uma pesquisa, por conveniência a gente pega os pacientes que estão no HUJB, por exemplo, que é mais fácil para a gente. E consecutiva, que é a questão do tempo. Conforme o tempo vai passando, você vai coletando aqueles pacientes que estão lá. E as amostragens probabilísticas, que no caso, vamos dizer assim, é o padrão ouro, é o melhor, né? No caso, nas amostragens probabilísticas, os indivíduos da população têm a mesma chance de ser coletado, ou seja, não são aqueles indivíduos que voltam no HUJB, têm mais chance de ser selecionado do que uma criança, no caso, fazendo uma pesquisa com criança, né, que está numa creche e tal. Não, nas amostragens probabilísticas, todo mundo, todos os indivíduos da população têm a mesma chance de serem selecionados. Só que aí tem as divisões, né? Tem a aleatória simples, que, vamos dizer assim, em muitos casos é a melhor para você fazer. Como o próprio nome já disse, você vai lá, seleciona aleatoriamente por meio de software e tal, ou então outros métodos, aqueles indivíduos para a sua pesquisa. Tem a sistemática, que você pode criar estratégias para selecionar. Por exemplo, tem grupos de famílias. Aí você separa essas famílias em trios e seleciona só desses trios só as duas primeiras famílias de cada trio. Isso é um exemplo de sistemática. Só que aí já tem um viés, né? Que será se esses dois, assim, facilita o pesquisador a interferir no processo de seleção, né? Aí tem a amostragem aleatória estratificada, que aí você pega, por exemplo, tem a população muito grande, mas você acha que aquela droga afeta mais as pessoas são afro-americanas. Aí você separa só os afro-americanos e seleciona aleatoriamente as pessoas afro-americanas. Aí, no caso aí, você estratificou, de acordo com a etnia, por exemplo. E tem os conglomerados, que esse já é mais complicado, que é, por exemplo, vamos dizer assim, você vai pesquisar sobre câncer, algum tipo de câncer raro. Aí, em vez de você selecionar todos os pacientes que tiveram câncer no estado, por exemplo, aqui no Ceará, por exemplo, você primeiro pega locais que eles estão aglomerados, pacientes com câncer, por exemplo, hospitais são referência no câncer, e seleciona aleatoriamente os pacientes que estão internados lá. No caso aí você fez uma amostragem, selecionou aleatoriamente, uma amostragem probabilística, de acordo com os conglomerados, que são os hospitais que têm pacientes internados com câncer. Bom, aí tem esse tipo de amostra, né? Expliquei já. E agora os critérios de inclusão e seleção. Por exemplo, eu trouxe para a gente entender bem, né? Porque assim, não tem como eu falar, os critérios de inclusão tem que ser esse, de exclusão esse, porque cada estudo é cada estudo, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo que eu achei bem didático, que está presente nesse livro aí do Hulley, que é delineado na pesquisa clínica, que eu achei bem interessante, assim, de entender, ele dá algumas dicas boas. Aí ele bota esse tema aí, por exemplo, eles fazem um estudo sobre o uso da testosterona em dose baixa versus placebo para aumentar o libido em mulheres na menopausa. Aí, beleza, você vai fazer esse estudo, você já tem um tema e tal, criou aí a estratégia de pesquisa, né? Aí você, mas como vai ser o critério de inclusão e exclusão? Aí ele dá algumas dicas, por exemplo, na menopausa, obviamente tem que ser mulheres na sexta década de vida, né? Tem que ser mulheres mais velhas. Aí outro ponto interessante, mulheres de diferentes locais e etnias. Como eu falei, as mulheres afro-americanas e etnia hispânica, por exemplo. Aí várias etnias, porque pode ser que
aquele resultado, se você fizer só nos Estados Unidos, por exemplo, aquele resultado não vai representar o todo, mulheres de outros países, outros continentes e tal. Aí você fez esse critério de inclusão, beleza. Ao de exclusão, você tem que pensar, o que é que pode prejudicar o meu estudo quando eu estiver executando ele? Perder pacientes, né? Perder as mulheres que se inscreveram no estudo. Ou seja, você evita pessoas que têm alcoolismo, que são pessoas assim instáveis, né? Pessoas que vivem se mudando de local, aí já seriam os critérios de exclusão. E outra questão é a confiabilidade dos dados. Você quer que aquelas pessoas que participem do estudo realmente lhe envie os dados e tal, de acordo com que realmente é a realidade dela. Por isso você seleciona os pacientes que são orientados. Seria exemplo de critério de exclusão, né? Aí pode ter outros específicos, claro, depende do seu estudo, de como vai ser a sua disposição, né, para fazer o estudo e tal, mas aí ele nesse livro ele aborda esses dois pontos que eu achei bem didático, assim, você já tem uma noção do que você tem que pensar além para evitar, né, prejuízo no estudo. Aí outros pontos que ele traz é saber quais os efeitos colaterais, né, que a intervenção causa. No caso da testosterona, você tem que ter a questão lá de AVC, infarto e tal. Pessoas que têm esse histórico, você já fica atento e pode botar nos critérios de exclusão. Outro ponto, não exagerar no número de critérios de exclusão, porque se você colocar vários, a sua amostra não vai representar a população. Aí seu estudo não vai ser generalizado, né? Por isso que tem que ter cuidado, botar critérios de exclusão que realmente aquele fator vai interferir no resultado da sua pesquisa. Aí saber diferenciar a população de base clínica da população de base comunitária, isso é um ponto interessante, né? Que gera um viés aí. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa e no caso, o seu hospital da sua universidade é um hospital terciário, que só recebe casos graves de uma doença. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre uma determinada doença naquele hospital, sobre essa determinada doença que pode ter casos graves e casos não graves. Aí você faz a pesquisa lá e você está sujeito ao viés de selecionar só pacientes que são graves. No caso, você está tendo uma população de base clínica no hospital terciário e você não tem a noção de como realmente aquilo afeta a comunidade. Em vez de você poderia ir para o UBS, para o que a comunidade tem mais contato, e aí realmente você veria como é a realidade, tá entendendo? Por isso, ficar atento, o local que você vai selecionar para fazer a pesquisa, porque pode ter esse viés aí. O viés da não resposta, ou seja, você tem que ver aqueles pacientes, aqueles que se negaram a responder, se o fato deles não terem respondido afeta o resultado da sua pesquisa, e também você tem que ficar atento à baixa adesão dos possíveis participantes. Você tem que tornar aquilo atrativo para eles, aquela pesquisa. Você dá incentivo, por exemplo, você ganha um financiamento, dá um determinado valor para os participantes, mensal, falar, esclarecer sobre os riscos, os benefícios, focar bem nos benefícios e tal, para não perder, para não ter uma baixa adesão, assim, e evitar um menor número na amostra, né? E que essa amostra não seja prejudicada e não consiga representar a população. Aí, quanto aos tipos de variáveis, o conceito, né, de variável é uma propriedade que pode oscilar e cuja variação pode ser medida e observada. Aí a gente tem vários tipos, só que eu trouxe essas três principais, que é a variável preditora, como o próprio nome diz, ela vai predizer algo, a de desfecho, resposta, e a variável de confusão. Como nesse esquemazinho aqui, tem a preditora, ela vai desencadear uma resposta, né, um desfecho. Aí a de confusão também pode ser chamada de interveniente. Eu vou usar um exemplo que eu li esses dias, que é, por exemplo, assim, a de confusão, né? A preditora, no caso, assim, todo mundo, acho que já deu para entender, né? Tipo, fumar causa câncer. Ou seja, fumar é variável preditora e o desfecho é o câncer. Só que tem as variáveis de confusão. Como teve um estudo
Só não lembro qual é o ano agora que eu li. Acho que é de 1981, se eu não me engano. Que ele associou o fato da pessoa tomar café com câncer de pâncreas. Inclusive foi publicado no New England e tal, se eu não me engano. Aí, aí assim, o pessoal levou um susto, né? Tomar café associado ao câncer de pâncreas e tal. Só que depois descobriram, né? Com as análises e tal, que as pessoas que fumam tomam muito café. Ou seja, esse fato aí de tomar café associou-se com a variável, é uma variável de confusão, é um exemplo de variável de confusão, né? Esse estudo aí, porque a pessoa que toma café, ela vai também estar relacionada com a pessoa que fuma. Ou seja, ela vai influenciar tanto, vai influenciar, na verdade, nesse caso, na variável preditora, que é tomar café está associado a fumar. Por isso que se associa ao câncer. Aí, assim, a variável de confusão ela pode se associar tanto à variável preditora, como é o caso desse exemplo que eu citei, como a variável de resposta também. Por isso que tem que ficar atento a esse tipo de variáveis que, na metodologia, você vai descrever, né? Você tem que deixar claro o que é que você, o desfecho que você quer, as variáveis e tal. Aí aqui alguns programas para análise de dados que, que eu trouxe, porque assim, a análise que você vai fazer dos dados, como eu falei, depende de cada estudo que você vai fazer, né? Mas por isso que eu resolvi trazer os programas para vocês terem a noção dos tipos de programa que a gente usa, né? Esse primeiro, que é o melhor. Isso aqui foi dica de um professor que eu assisto, que ele indicou, eu achei bem interessante. O Sigma Plot, que é o melhor para iniciantes, porque nos relatórios lá, quando você faz análise estatística, ele explica bem direitinho, tem uns que não explica, aí você tem que ter já um conhecimento prévio bom. Tem o Minitab também, que ele é mais parecido com Excel, para quem gosta já tem uma facilidade de usar. Tem o Estatística, que ele é bem completo, desses assim, eles sejam dos melhores e tal, só que ele é bem difícil para iniciante. Aí tem um Biostat, que ele é brasileiro, e é o único grátis desses aqui, mas ele não tem um ponto bem negativo, né, que ele não permite a pessoa importar as planilhas que você tem no Excel para ele. E por último tem o SPSS, que o ponto mais negativo dele é a questão de interpretar os relatórios, porque ele deixa bem solto lá os relatórios. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de metodologia, que é uma metodologia da revisão sistemática. A gente pode ver que ele inicia dizendo que esse estudo teve um protocolo que foi disponível no Próspero, que é uma base lá de protocolo que você pode consultar. Aí você já sabe que esse estudo é um estudo, assim, já ganha ponto, vamos dizer assim, porque ele teve um protocolo, né? O pessoal definiu as regras antes de executar o estudo. Aí tem os critérios de elegibilidade. Nesse caso, esse estudo aqui é uma metodologia de um estudo recente que ele relacionou o exercício físico, se eu não me engano, é mais de 2 horas e meia por semana. Não, quem praticava 2 horas e meia por semana tendia a diminuir a chance de ter depressão. Aí aqui ele trouxe os critérios de elegibilidade, que são adultos maiores de 18 anos, que praticam atividade física, e relata estimativas de depressão. Aí ele fala dos estudos excluídos, que no caso aqui, os artigos que tinham menos de 3 mil participantes eram excluídos, ao período de acompanhamento fosse inferior a 3 anos era excluído também, e o desfecho de interesse, né, que fala depressão. Aí essa depressão podia ser diagnosticada pelo DSM, que é o manual lá da psiquiatria que o pessoal usa, e os sintomas depressivos elevados, usando essa pontuação aqui. Aí, beleza, ele mostrou os critérios de elegibilidade, falou do protocolo. Normalmente esse protocolo vem logo no início, né, para mostrar que é um estudo sério. E também, outro ponto que eu esqueci de mencionar, é que ele seguiu a diretriz de relatório de meta-análise e de estudos observacionais em epidemiologia. Essas diretrizes que eu já falei no encontro passado, está presente naquele site E4, que lá tem vários, sabe? Por exemplo, tem
tem um Prisma, que diz como é que você faz, uma revisão sistemática, tem esse aqui, que também é para revisão, para meta-análise de estudos observacionais. Aí são diretrizes, ou seja, é lá um checklist que cada tipo de estudo deve preencher. Aí já é mais um fator positivo desse estudo, que ele seguiu um checklist, vamos dizer assim, bem conceituado. Aí tem a pesquisa e seleção, que ele usou essas bases de dados aqui, como vocês podem ver. Aí não foram estabelecidos limites de idiomas, que é um ponto bem interessante, porque assim, tem gente que diz, vou selecionar só inglês e português. Mas assim, tipo, o que é que garante que um estudo valioso vai estar só em inglês e em português? Pode estar em francês, alemão. Por isso que em revisão sistemática, normalmente, não se estabelece um limite de idiomas, você seleciona tudo. Outro ponto é para selecionar os artigos, né, no processo de seleção. É interessante que 2 revisores independentes participem, porque aí já evita o viés de sei lá, aquele pesquisador tem um interesse em não selecionar esse artigo porque não gosta daquele autor. Aí, ou seja, teria um viés. Por isso que é interessante que aqueles artigos passem por 2 revisores independentes e que, se houver discordância entre eles, um selecionar e outro não, um determinado artigo, esse artigo seja avaliado por um terceiro revisor. Isso é um ponto importante, tá? Você se observar na metodologia do estudo. Outra questão também, a extração dos dados, que também deve ser feita de forma independente por 2 pesquisadores, pelos mesmos motivos que eu já falei, né, para evitar viés. Aí, beleza, você viu que na metodologia dessa revisão sistemática, por exemplo, ele falou do Próspero, né, do protocolo, da diretriz de relatório que ele seguiu aí, os critérios de elegibilidade, a pesquisa e seleção, como foi feita, a extração dos dados, e aqui, no caso, essa harmonização da exposição à atividade física. É aquilo que eu falei da variável, vamos dizer assim, que você vai analisar no seu estudo. Aqui, no caso, bem específica, né, para esse estudo, que ele vai ver a questão do nível de atividade física de cada uma das pessoas e ele resolveu padronizar. Ou seja, porque vai ter estudo que ele vai botar nessa revisão dele, que por exemplo, usou os participantes desse estudo fizeram 3 horas e meia de atividade física. Aí vai ter estudo que vai usar 1 minuto. Fizeram sei quantos minutos de atividade física por semana. Aí ele resolveu pegar todos esses valores e padronizar numa variável só, que é isso que ele chamou de tarefa metabólica equivalente marginal por semana. Isso aqui. Aí, assim, eu resolvi mostrar isso porque não existe uma receita de bolo para metodologia. Cada estudo vai trabalhar suas variáveis, vai descrever lá conforme a necessidade. No caso aqui, ele criou esse tópico, a harmonização da exposição à atividade física. Aí ele falou, né, também das premissas de frequência, duração e intensidade de cada atividade física e tal. E, por fim, a questão das análises. Aí ele fala que realizou as meta-análises e tal, aí foi feito em 2 estágios e tudo. Aí isso aqui também, como é óbvio, né, vai variar de cada estudo e cada interesse, de cada pesquisador. E aqui uma metodologia de um ensaio clínico, que ele começa falando do design e supervisão de teste, né, que foi descrevendo qual foi o estudo, como foi que o estudo foi feito, ou seja, foi um ensaio clínico aleatoriamente designado, randomizado, né, no caso, separou em 2 grupos. Esse estudo aqui, no caso, também é bem recente, está lá no New England, que foi para saber a perda de peso em um grupo que tinha restrição alimentar, seguia uma dieta, um regime alimentar com restrição de tempo, e o outro grupo tinha um regime só de restrição calórica, por 1 ano. Aí tinha esses 2 grupos, os 2 foram aleatoriamente designados, ou seja, foi randomizado, e aí ele fala logo do protocolo, também no início, que esse estudo teve um protocolo e tal, bem direitinho. E beleza, ele descreveu o design e falou do protocolo, aí ele vem aqui para os critérios de inclusão, né, participantes do estudo. Aí ele fala que recrutou os participantes do estudo público em geral, distribuindo folhetos, posters, publicando informação na internet, realizando exames na comunidade.
aos pacientes elegíveis era de 18 a 75 anos, ou seja, você já fica atento que se você for atender, por exemplo, uma criança, esse estudo talvez não, ele não se adequa, não é generalizável para aquele público infantil, né, que foi de 18 a 75 anos, no caso, esse estudo. Aí, pessoas que tivessem IMC entre 28 e 45, e dos critérios de inclusão são esses aí, hepatite viral crônica, tumor maligno, diabetes, tabagismo e tal. Aí teve vários critérios de exclusão, né? Que no caso aí a perda de peso, aí muita coisa interfere. E ele falou, né, do design, do protocolo, dos critérios de inclusão e exclusão. Aí falou, como aquele outro estudo que a gente avaliou na revisão sistemática, uma coisa que é bem inerente do estudo, que não tem como a gente definir antes, que é os programas de intervenção. Aqui, no caso, ele criou esse tópico, o programa de intervenção, que aí ele explica como foi que ocorreu a intervenção tanto no grupo quanto em outro. Você tem que deixar claro, né, como foi aquela intervenção. E o resultado do teste, que aqui ele fala do desfecho de interesse. O desfecho primário foi a diferença entre os dois grupos em relação ao início do estudo, no que se refere à perda de peso ao longo de um ano. E o desfecho secundário são alterações que como o próprio nome já diz, né, os desfechos secundários, eles vão... Beleza, o primário não teve tanto, mas aí em relação à circunferência da cintura, diminuiu, aumentou, em qual grupo? A gordura corporal, massa magra corporal e tal. Aí teve esses desfechos secundários. E na análise estatística, ele fala aqui, ó, aí esse ponto aqui eu achei interessante, ele fala que, porque quando você vai calcular amostras, você tem que botar um número a mais do que o desejável para que aquelas pessoas que desistam seja tipo a folga no número de pessoas, né? É o que ele disse, assumindo uma taxa de desistência antecipada de 20%, ou seja, ele já fez o cálculo tendo como base que 20% daquelas pessoas iam desistir, aí ele disse que seria necessário 138 participantes, 69 por grupo, aí forneceria um poder estatístico superior a 90%, que isso aqui você usa quando vai calcular o número de pessoas, e para detectar uma diferença significativa de 2,5 kg entre o grupo de restrição de tempo de alimentação e o grupo de restrição calórica diária, a um nível de significância de 0,025. Aí ele fala, a diferença de grupo proposta e o desvio padrão da redução de peso foram determinados com base em dados preliminares. Ou seja, eles estudaram por meio de outros artigos, revisões e tal, que entre esses dois grupos realmente poderia ter uma diferença de 2,5 kg. Por isso que eles colocaram esses 2,5 kg. Não foi uma coisa na doida, assim, vamos decidir aqui quantos quilos um vai emagrecer e o outro. Não, a diferença é 2,5 kg. Não, eles foram lá, estudaram e botaram essa diferença aí. Chegaram no consenso. Aí a análise de dados aqui foi feita nesse software, que é o SAS, que é mais avançado, né? Aí ele descreve que foi feito, como foi feito essa análise estatística, o software usado, os dados ausentes, como foi feita a análise daquelas pessoas que tiveram os dados ausentes, como ele fala aqui, ó, os dados ausentes foram tratados por múltiplas imputações, que é um método, né, com os do método Monte Carlo, da cadeia de Markov, que é um método que eles usam quando falta dados. Enfim, aí é basicamente isso, metodologia. Assim, não tem uma receita de bolo, mas dá para você ter uma noção no geral de como é, o que é necessário, né? E por fim eu trouxe essas dicas aqui de materiais. Tanto esses dois canais aqui do YouTube, esse Meta Busca, quanto esse canal Pesquise, e quanto esse livro aqui que eu também já trouxe outras vezes, que é muito bom. Se não o melhor, né? Assim, de pesquisa clínica. Aqui as referências. Deixa eu ler aqui. Assim, tu quis dizer, tipo assim, para mim selecionar 2 amostras. Tu disse que é necessário diversificar os locais de coleta de dados para evitar aquela questão de não ser generalizável, é? Isso, José. Assim, é como eu te falei, depende do que tu quer, tá entendendo? Por exemplo, se tu for fazer
como eu citei o exemplo, tu for fazer uma pesquisa sobre uma doença que pode se agravar, aí tu faz a pesquisa só no hospital terciário. Aí tu vai estar tendo um viés, né? Porque, obviamente, no hospital terciário só vai ter casos graves. Aí tu tem que ir também no hospital que atenda um hospital primário, tem que ir no UBS. Aí, nesse caso, é interessante tu diversificar o local da coleta de dados, porque lá tu vai ter tanto os casos leves como os casos graves do hospital terciário, que tu já vai coletar, tá entendendo? Tu tem que analisar, tipo, caso a caso. Não sei se deu para entender bem. Pronto, show. Aí, pessoal,